Iniciando umas análises, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos utilizar o Coluna do Fla para falar do nosso Flamengo, naquele esquema onde eu leio a reportagem e leio o título da reportagem, eu deixo para vocês entrar no site e ler. Vamos lá primeiro falar do jogo, Flamengo e Vasco. O Flamengo hoje vai com o time titular. O título está na reportagem, é esse mesmo. O jogo do Flamengo hoje, Flamengo versus Vasco. Então vamos aos times que vai jogar hoje. Ler um pouquinho dos dois times. Deixa eu só posicionar aqui. Quais são as prováveis escalações? Flamengo vai vir com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Arrascaeta entre parentes, Luiz Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Preto. Acho que Arrascaeta deve começar. Acho que o primeiro tempo o Flamengo pode ser um grande jogo contra o Vasco. E no segundo tempo vai ter aquelas alterações, porque o time está fora de ritmo. Então eu acho que o segundo tempo também vai se concentrar mais no sistema defensivo do que na parte ofensiva. O primeiro tempo acho que vai ficar um jogo bem aberto, onde o Flamengo vai entrar com a sua força máxima para garantir o resultado logo no início do jogo. Pelo menos essa acho que é a ideia que eu tenho que o Flamengo vai fazer, que já vou falar aqui que o Flamengo não tem condição de jogar muito tempo em alto nível. Então deve ser um jogo mais cadência, um jogo mais lento, com mais toque de bola, mais procurando achar os espaços do que um jogo de transição rápida. Já o Vasco vem com Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Roberto Renan, Lucas Piton, entre aspas, Boma, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, André Gomes, Nuno Moreira e David. O Vasco também não tem um time, tá fazendo um time muito bom. Léo Jardim é um bom goleiro, Paulo Henrique é um bom lateral direito, Cuesta é um bom zagueiro, Piton é um bom lateral esquerdo, Thiago Mendes é um bom volante, Coutinho já tá velho, já não consegue jogar aquele futebol que jogava no tempo de Liverpool e Barcelona. André Gomes é um driblador, Nuno Moreira é o cara mais técnico ali, e David é um jogador, um atacante de muito corpo e muita força física. Normalmente o Vasco está jogando 4-4-2 losango, deve jogar com o André Gomes de um lado e o David do outro, fechando ali dentro da área. Início de temporada, o Flamengo estava remontando o time, mas tecnicamente olhar, a parte técnica do Flamengo é superior ao Vasco, mas vamos ver como vai ser a resposta, como vai ser a entrega de cada jogador do Flamengo, que isso aí conta muito. Eu creio que quando o Vasco e quando for contra o Fluminense deve ser outro time, então a gente tem que ter paciência em relação a isso. O jogo vai ser às 9h30 no Maracanã. O juiz vai ser Bruno Arleu de Araújo. O juiz ali na primeira rodada do Flamengo prejudicou o Flamengo poderia ter saído daquele jogo com a vitória naquele primeiro jogo da primeira rodada. Não lembro contra quem foi, mas aquele primeiro jogo ali o Flamengo teve um pênalti ali que fosse marcado, o Flamengo até ia somar 3 pontos e estaria bem mais tranquilo, e os jovens teria abafado um pouco essa questão da pressão do primeiro jogo e ter jogado o segundo jogo melhor do que jogou o primeiro, mas a arbitragem no primeiro jogo prejudicou o Flamengo. O Flamengo vai ter 4 desfalques, que será o Saul, que recupera de uma cirurgia no tornozelo, Tela Cruz e Danilo faz trabalho de lesões, e André não foi inscrito a tempo para esse jogo contra o Vasco.
O Vasco não vai contar com o Rian, que para mim é a revelação, uma grande revelação. Ele e o Breno Piton do Corinthians. Acho que os dois são as grandes revelações do futebol brasileiro do ano passado. E também não vai contar com o Jair, que está trabalhando no médico. Eu não conheço o Jair, não sei nem qual a opção dele, mas também tá se a desfalque pro jogo de hoje, do time do Vasco. E tem mais uma coisa, passar na TV aberta, Sport TV, Premier e GTV. Vamos para mais notícias. Vamos acreditar, falar um pouco mais desse Flamengo. Eu creio que o jogo vai ser um jogo mais cadenciado, como falei. De Flamengo rodar a bola de um lado para o outro, tentar achar os espaços e fazer o gol. Com relação a isso, a gente tem que ter paciência entre esse jogo do Flamengo versus Vasco. Vamos para uma outra notícia aqui que eu achei interessante, que também tem a ver com o jogo, ao qual aqui, jogo Flamengo e Vasco intenta o cenário que deixa o rubro-negro na zona de classificação do Carioca. O Flamengo tem que vencer esses 3 jogos, mas com empate chega a 10 e consegue classificação, foge do rebaixamento do Carioca. É um campeonato carioca também, lendo ali, me pegou surpresa, ele é menor, de menor impacto. É um jogo com menor impacto do Flamengo. Então o Flamengo tem que vencer esses 3 jogos e conseguir a classificação. Lembrei o que eu falei, eu perdi um pouquinho de raciocínio, mas lembrei. Os jogos são os menores, um pouco possível. Eu pensei que o campeonato tá com a forma antiga, de jogar todo contra todos, jogaria um grupo contra um clube, um grupo contra outro grupo, e depois o grupo entre si. Mas não, vai ser mais reduzido, por causa que o campeonato brasileiro vai começar mais cedo. Eu acho que o Carioca poderia ir até o final do ano, como é antigamente, chegava no final do ano finalizando o campeonato brasileiro, junto com os outros campeonatos. Acho que poderia esticar mais, como esticou o Copa do Brasil, como a Libertadores. Acho que tem jogos ali, deixar o brasileiro só no final de semana. Eu acho que seria ideal para esse calendário bater bem. Acho que poderia jogar um jogo como, por exemplo, de motor matéria aqui, Cuba do Asterisco, Palmeiras é humilhado e leva 4 do Novo Horizontino no Paulista. O que eu quero dizer é isso: os times começam o ano não tão bem fisicamente, os times de menor impressão estão bem fisicamente e acaba surpreendendo, metendo 4 gols no time que disputou a final da Libertadores. O que eu acho é isso: acho que o Flamengo, os campeonatos estaduais poderia começar agora no final de janeiro, dando um mês, que eu acho que o jogo que da Copa do Brasil foi dia 15 ou dia 18 de dezembro. Então, certo, é para todo mundo começar nessa data, dia 18 de janeiro, o estadual. Então, se você divide as quarta-feiras entre Copa do Brasil, Libertadores e estadual, acho que poderia levar até o final do ano. E deixar aí só o brasileiro no final de semana, eu acho que você queria encaixar essa data. Mas tem data FIFA, não sei o que, a jogar um estadual na data FIFA com um time alternativo não seria tão pesado do que jogar um campeonato brasileiro como é jogado. Acho que tá para encaixar, depende se tiver bom senso entre clubes e CPF. Acho que tá aí para levar nesse sentido. Então vamos ver, acho que fica aí algo para ser acertado. Acho que mais jogos tivesse estadual, tinha aí um pouco desse peso desse início de anos, que o time tem que começar com um time
juvenil, sub-20, que não corresponde tanto. Vamos para uma notícia para falar um pouco. Alto Barcelona, ex-Flamengo, assina com o time da Série Z do Brasileirão. É o Peterson, que vai jogar no Sampaio Correia, no PUSC de Santa Catarina. É um jogador com muita promessa, muito bem, apesar que tem 22 anos, pode dar a volta por cima na carreira ainda, mas é o que eu falo, Flamengo, puxando um gancho aí para esse Flamengo atual também, tem um time sub-23, acho que tem que ter jogadores que são emprestados. O Flamengo está dispensando muito cedo esses jogadores formados na base, para trazer para disputar esse início carioca aí. Se o Carioca continuar em janeiro, como continuando nesse ano, pode prestar os jogadores e no final do ano, ali, em dezembro, retornar os jogadores de empréstimo e fazer um time para disputar esse início carioca. Mas acho que o ideal o Carioca seria se fosse distribuído pelo ano todo, em datas específicas, dentro do calendário brasileiro. Acho que seria fundamental. Ex-Flamengo, Vinícius Júnior está no ranking de atleta mais bem pagos do mundo, veja os valores. Eu quero falar um pouquinho do Vinícius Júnior, que o Flamengo está perto de trazer Paquetá. Acho que a próxima cartada poderia ser o Vinícius Júnior. Acho que o Flamengo consegue aí pagar uns 60 milhões de euros para trazer o Vinícius Júnior ano que vem, 2027. Acho que o Flamengo teria condição, porque o Flamengo não está precisando contratar 10 jogadores por clube, está precisando trazer grandes estrelas, uma peça só por cada ano. O Vinícius Júnior seria um outro cria que poderia retornar, mas aí caberia o Vinícius Júnior uma conversa bem longa se ele aceitaria receber menos do Flamengo para ser feliz. Acho que para você atrair um ex-cria, a proposta mais adequada você quer ser feliz no Flamengo. Acho que Vinícius Júnior seria uma peça, se fosse pensar nesse sentido, de grande alegria. Ele que jogou ontem a Champions, fez um golaço, e já é um cara rico. Então, se ele quiser ser feliz, ficar lá tomando vaia, vir para um clube onde que ele vai ser amado, idolatrado, receber todos os carinhos dos torcedores, voltar para casa. Acho que para mim tem condição de pagar um bom salário a ele e pagar a multa lá com o Real Madrid para trazer ele, se for querer ter ele, largar outro. Aproveitando isso, vou ler mais uma matéria, mais um título aqui. Não foi só Vini Júnior, outro ex-Flamengo perdeu um jogo da Champions Destroy Bayern. O Rodinei jogou muito bem, tem uma assistência. Outro cara aí que é sempre para jogadores que chegam no Flamengo. É um jogador que chegou no Flamengo muito novo, com bom potencial, um grande potencial, mas no início não deu certo, saiu para o Internacional, retornou e foi campeão da Libertadores. E depois está aí no time da Cressa e no time europeu, fazendo um bom futebol. Vamos lá, voltar um pouquinho pro jogo. O Flamengo deve ter 5 jogadores do Sub-20 em jogo contra o Vasco pelo Carioca. Agora sim vai ter uma transição mais leve, mas eu não tiro assim, não dou culpa a eles, mas acho que necessário você ter essa vitrine. Se você pegar o time campeão sub-20 do Flamengo da Libertadores, do Mundial sub-20, também tinha Lohan, tinha Matheus Gonçalves. É um time totalmente diferente do que foi esse time que estreou pelo Carioca. Perdeu muita peça, né, de julho para cá, do Mundial para cá, e sentiu a equipe essas peças que saiu do Flamengo. Então o Flamengo vai refazer a base, acho que vai refazer, e esses jogadores vão vir para o Flamengo com chance de ser negociado aí. Acho que são as próximas peças de negociação. O Flamengo conseguiu uma boa venda aí do Asian ou para Bragantino. Então esses jogadores vêm para ser essas peças de venda
desse ano pro ano que vem. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã vem com pós-jogo do Flamengo e Vasco, aí sim um bom comentário, uma boa análise desse jogão entre Flamengo e Vasco. Espero que o Flamengo saia com vitória para continuar, esse time titular tem tudo para vencer o jogo de hoje. Então até amanhã com mais notícias do nosso Flamengo.